Entre os sentimentos mais comuns a todos os seres humanos, nós encontramos aquilo que eu chamo da decepção de ver algo desejado que não deu certo. Sonhos despedaçados. É sobre isso que eu trato nesse vídeo. Sonhos se despedaçam. Todos nós passamos por um momento na vida em que vemos algo que desejamos, que lutamos, que plantamos, que cuidamos, que aspiramos tanto e de repente parece que tudo desmorona. Estes sonhos despedaçados podem fazer de nós pessoas amargas, adoecidas, pessoas que conservam a ira no coração e que não sabem mais como perdoar quem lhes fez isso. Ou estes sonhos que se despedaçam podem nos transformar em pessoas mais humanas, mais bondosas, mais caridosas, que juntam os cacos da sua vida e transformam num belo mosaico. A realidade é que todos nós passamos e ainda passaremos por sonhos que se despedaçam. Nesse encontro nosso, eu quero te dar a você alguns princípios do que você pode fazer quando os seus sonhos se despedaçam. Há um texto no Velho Testamento, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12, que conta o desfecho de uma história onde Davi cometeu vários erros. Davi, o rei de Israel, ao invés de estar na batalha junto com o seu exército, ele está um dia na sua casa, na varanda da sua casa, e observa uma mulher belíssima que estava tomando banho num quintal próximo. Ele pega aquela mulher para si, ele tem sexo com aquela mulher que não era sua esposa, mas aquela mulher se engravida. Então Davi precisa encobertar o seu erro, ele precisa esconder o que ele havia feito. Ele chama o marido da mulher e pede para que ele venha da guerra, e ele tem uns dias de descanso em casa, porque ele sabia, Davi, que esse homem vindo da guerra, ele iria ficar com a sua esposa, e então a gravidez obviamente seria dele e não de um estranho. Mas o general era tão fiel que ele se recusou a deitar-se com a sua mulher. Então Davi não vê outra situação, outra saída, a não ser enviá-lo para o lugar mais ferrenho da batalha. E Urias é morto. Davi então recebe a visita de um homem chamado Natã, um profeta, que vem para ele e conta-lhe a história. Uma história de um homem que tinha apenas uma ovelha versus um outro que tinha várias, para que Davi então entendesse o seu erro. Lá no final, quando Davi, cheio de autojustificativa, ele diz: esse homem que toma a ovelha de quem tem apenas um, tendo um rebanho na sua casa, ele deve sofrer esta e aquela punição. Natã vira para ele e diz assim: você é esse homem, pelo que ele tinha acabado de fazer com Batseba e Urias. Davi então ouve de Natã a sentença de que aquela criança, ela seria ferida por Deus e morreria. E eu quero então te dar, baseado nessa história, 3 conceitos para nós enfrentarmos os sonhos que se despedaçam na vida. Em primeiro lugar, a despeito de qualquer notícia, a despeito do que te apresentam como sendo a realidade da sua situação, não desista. Não desista. Lute pelo seu sonho. Pode ter sido um médico que disse que você tem pouco tempo para viver. A palavra dele não é a última, ele pode estar certo, mas a palavra dele não é a última. Lute pela sua saúde. Pode ser o marido ou a esposa que virou para o outro e disse: não quero mais, nosso casamento acabou. Creia na restauração, lute por isso. Pode ser um filho ou uma filha que está distante de casa, que escolheu outros caminhos, que entristece o seu coração. Lute por isso. Pode ser a sua empresa, o sonho da liberdade financeira que você vê descer pelo ralo da vida. Não desista, lute por isso. A despeito das estatísticas, lute por isso. Porque Davi ouviu do profeta que o próprio Deus havia ferido a criança e de que essa ferida seria para a morte. Mas Davi, ele não cedeu. Diz o texto sagrado que Davi orou ao Senhor, que Davi se humilhou diante de Deus, que Davi chorou diante do Senhor, que Davi tirou as suas roupas de rei, que ele vestiu panos de saco, que era sinal de humilhação, que ele jejuou e buscou ao Senhor pela criança. A criança realmente morreu 7 dias depois, mas Davi lutou e fez o que podia para que aquela criança pudesse ser libertada daquela enfermidade. Lute pelos seus sonhos que parecem estar despedaçando. Segundo conceito, que parece
até mesmo oposto e contraditório ao primeiro. Aceite quando uma situação não pode ser mudada. Sim, porque apesar da nossa luta, da nossa dedicação, da nossa busca a Deus, das nossas orações, dos nossos jejuns, de tudo que nós pudermos fazer, existem situações que não serão mudadas. Existem diagnósticos médicos que irão a termo. Existem empresas que não vão mais se recuperar de uma crise financeira, de um rombo. Existem casamentos que vão falir apesar de todo o esforço. E se você perdeu alguém que faleceu, essa pessoa não voltará para você. Então existem situações, existem sonhos da nossa vida que nós precisamos entender que acabaram, que não vão mais se restabelecer. E Davi fez isso, por 7 dias ele fez isso, mas quando ele ouviu dos seus servos que a criança estava morta, ele se levantou. Ele trocou as roupas que era de pano de saco pelas suas roupas de rei, ele tomou banho, ele passou um unguento no seu cabelo, sinal de restauração, ele passou perfume novamente, ou seja, ele entendeu, como ele mesmo disse, que a criança não voltaria, mas ele um dia iria para a criança falando da universalidade da morte. E aí, Davi então entendeu que esse momento havia passado. Talvez você precise entender isso. Tem gente que carrega mágoas, marcas, doenças, de algo que não consegue mais ser transformado. É hora de você libertar a sua alma, é hora de você abrir a porta deste porão escuro e deixar um sol bater. Não tem mais jeito. É triste, mas essa é uma das realidades que eu e você precisamos aprender, inclusive para nós termos saúde emocional, para darmos o terceiro passo que eu quero te ensinar nesse nosso encontro. Davi, então, lutou pela criança. Faça o que você puder pelo seu sonho. Aceite quando ele realmente foi despedaçado. Mas, em terceiro lugar, nunca perca a expectativa de que Deus pode fazer algo maravilhoso. E eu acrescento, algo maior, algo muito mais poderoso pode acontecer onde o seu sonho foi despedaçado. Nesse caso, Davi volta para sua casa, consola Batseba, que agora era sua mulher, deita-se com ela e ela concebe, ela engravida e nasce um menino. Mas não é apenas mais um menino, não é um menino qualquer, não é apenas mais uma gravidez, não é um substituto do filho que morreu. Sabe quem vem dessa gravidez? Salomão. E veja, que coisa maravilhosa, o homem mais sábio que pisou na face da terra, o homem que deu continuidade ao reinado do seu pai e o homem que está incluído na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode ter certeza que, embora a dor do sonho despedaçado tenha sido inimaginável, Deus pode fazer algo grande, algo belo. Nesse lugar de deserto, de seca, nesse lugar de choro, de pranto, nesse lugar de dor e de angústia, Deus pode fazer nascer um belo jardim, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode dar a você um outro sonho que vai ser ainda maior, mais belo do que o que foi despedaçado. Creia e descanse em Deus.